Pronto, a gente já iniciou a gravação. Antes, Marcos, eu quero saber algumas perguntinhas aqui, só para eu compor o texto. O seu nome completo é Marcos José Catarina? Isso mesmo. Isso, você nasceu quando, assim, a data, o mês e o ano? Eu nasci no século passado, né? Hum. 1975, no dia 20 de março. Ah, pronto, 20 de março. Você é oriundo de uma família de 7 irmãos, não é isso? E Aí eu queria que você elencasse os irmãos, porque eu encontrei algumas notícias, mas eu encontrei muito informações desencontradas, na verdade. Eu queria que você listasse o nome de cada um dos seus irmãos, por favor. os meus irmãos, começando do mais velho para o mais velho, Paulo José Catarina. Depois vem a Ivanete dos Santos Catarina. Depois vem a Maria. Não, depois vem o Valdeci Catarina, mais velho, né? Depois do Valdeci, eu tive uma irmã que também morreu muito novinha, não cheguei a conhecer, chamada Ivone Catarina. Depois eu tive a Maria de Lourdes Catarina, Ivânia Catarina, eu falei muita gente, né? Marcos Catarina. Espero que não tenha esquecido ninguém. Falei 8 aí, não falei? Então são 8 pessoas no total. Tem uma que eu não conheci, por aí às vezes eu falo 7, mas eu não conheci, mas ela nasceu, né? Em Beji, nasceu muito novinha, antes de eu nascer, mas, mas existiu, esteve aqui, né? É vida, né? Aí eu tenho falado 8 daqui do tempo para cá. Aí eu me corrijo, Pronto. dizendo que são 8 irmãos de sangue, Então, mas também os agregados aí. você falou Vanderly, não falou? Falou Vanderly, falou, não foi? Ah, No meio disso tudo, pronto. Vanderly. Aí só mais uma pergunta, Marcos. Você é pai de uma menina, não é isso? sim, da Pétala, Catarina. Pétala Catarina. Hoje, atualmente, você está casada? Não, Ah, beleza. E só para encerrar, nem atualmente, nem antigamente. e só para encerrar esse primeiro momento aqui, você é formado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, não é isso? É história da arte. Ah, em História da Arte pela UFMG. E você concluiu em que anos, Marcos? Você lembra? 2004. Pronto, 2004. Então, são essas informações iniciais aqui para quando eu compor o texto eu não errar nada, ok, Marcos? Aí a primeira pergunta que eu quero te fazer é: eu vi muitas entrevistas suas e vi que você sempre falava que começou a cantar, ou seja, esse contato com a música desde muito cedo, né? Porque você veio de uma família musical. E numa dessas entrevistas você disse que a primeira vez que você começou a cantar foi no botequim, né, que seu pai estava lá tocando violão, você brincando de patinete, enfim. Aí eu queria que você me dissesse, naquela ocasião, o que foi que você cantou, o que que você lembra desse dia, que foi a primeira vez que você cantou para uma plateia? Na verdade, a plateia era os cachaceiros do boteco, né? Que meu pai estava, né? Mas era a plateia, né? Eu tinha uma criança de menos de 5 anos de idade, e eu usava um eixo de bicicleta como microfone, era uma brincadeira, eu pegava aquele ferrinho da roda da bicicleta, que parecia um microfone, e eu imitava o Sidney Magal, fazia uns números imitando aquelas coisas. Sandra Rosa Madalena é a mulher. Eu não sei porquê, mas na época devia tocar bastante isso na televisão. Mas eu gostava, eu achava o Sidney Magal um showman, uma coisa assim, bastante exótica, né? E eu acho que ele também ele tinha uma coisa daquela coisa ali dos anos 70, né? Eu estou falando ali no início dos anos 80, né? Quando eu tinha ali meus 5 anos, início dos anos 80, final dos anos 70. E eu acho que isso devia tocar bastante ali na televisão, que estava chegando na minha casa, no rádio. Né? Por isso eu imitava. E eu gostava também, né, daquela persona. Eu devia gostar. Hoje eu não acompanho mais, eu nem sei como está da carreira dele, não, mas é uma coisa que eu gostava, daquela coisa ali que o pessoal chama de brega, né? Mas que eu gostava. Eu lembro sempre disso. E que legal que você foi. Bacana. Hoje ele teve um AVC recentemente aí, mas está bem. O Marcos,
fonograficamente, você Saúde, tem... Oi? Tá me ouvindo? saúde, né, Magal, né? Falhou um pouquinho para mim o que você disse. De saúde para ele, né? Sabia Ah, desse fato. não, saúde, muita saúde. Fonograficamente, você tem dois álbuns lançados, aí você me corrige, tá? Dois álbuns lançados, um DVD, que foi comemorativo dos seus 10 anos de carreira fonográfica, e um EP chamado Todo Rio Tem Cantos, não é isso? Aí eu queria, Marcos, que você falasse um pouquinho sobre cada um desses trabalhos, começando do EP, assim, que você falasse um pouquinho de cada conceito desse trabalho, né? O ano em que você lançou o EP e o conceito dele, né? Você lançou Entre Canções em 2014, depois em O Leve em 2017, e Marcos Catarina, 10 anos, que é o DVD, foi em 2020, não é isso? Então eu queria que você falasse um pouquinho desses trabalhos seus e o conceito de cada um. Primeiro, é legal eu falar um pouco dessa minha. Eu tinha uma certa resistência a mostrar minhas coisas, né? Eu já compunha há muito tempo, mas eu demorei muitos anos para começar a mostrar. Eu fazia muita coisa, escrevia assim, e não mostrava. E uma vez meu computador estragou, eu perdi assim, centenas de canções, centenas de letras, muita coisa, de mais ou menos uns trabalho de mais ou menos uns 10 anos. Perdi. E perdi mesmo. E eu lembrava de muito pouca coisa. Era uma época de muita atividade eu estava fazendo, estudando ainda, na faculdade. E eu perdi tudo isso no PC. Eu tentei recuperar o HD. Na época eu não sei nem se era HD. Era um computador bem antigo, dos anos 90, assim. E eu perdi muita coisa. Aquilo me deu uma, sabe? Era para mim, era um baú, né? E eu pedi e recuperei apenas resquícios que estavam na minha cabeça e de ideias que com certeza eu não fui na mesma diagramação, no mesmo texto. Com certeza eu só peguei resquícios dessas memórias desses 10 anos. E, e com esses resquícios eu comecei a gravar. Eu acho que isso foi uma lição para mim. Eu comecei a gravar essas primeiras músicas que depois eu nominei, né, de Todo Rio Tem Cantos, porque tinha muito essa questão da água. Eu lembro que as músicas, a maioria das músicas, tinha uma coisa que passava pela água. Eu sempre falei, não, gente, são variações sobre o mesmo tema, né? Estou sempre falando de água no meu, nas canções, mesmo que quando era canções de amor, ou canções mais românticas, ou do cotidiano, eu falava dessa coisa da água. E aí eu trouxe essa ideia de Todo Rio tem cantos, ou Todo Encanto do Rio, como eu chamava na época. Passado alguns anos, eu viajei para fora, eu consegui uma bolsa, não sei se era uma bolsa, não, um edital para tocar na Europa, na Bélgica, na época, isso em 2012, uns 10 anos mais ou mais. Aí eu fui participar de algum festival lá, e eu cheguei na Europa e eu não tinha nada. Eu não tinha um CD, eu não tinha nada. Tudo que eu tinha era no MySpace, no Orkut, não tinha nada físico. E aquilo eu falei, gente, eu tô aqui e não tenho um material para deixar. E aquilo me incomodou um pouco. Eu recolhi umas músicas num, num, num álbum, né? O EP, por exemplo, eu não cheguei a lançar ele físico. Eu só lancei ele na internet, eu não lancei ele físico. Aí eu reuni essas músicas, levei, assim, eu falei, poxa, não tem um álbum gravado, assim, com tiragem de no mínimo 1.000 cópias. Isso me incomodou um pouco. Aí eu comecei me questionar por que que eu ainda não tinha lançado o disco, né? E, e- e eu achava que eu não estava pronto para lançar um disco. Eu tinha isso, eu não sei por quê, talvez fosse autoestima, né? Alguma coisa. Não sei o que era, de fato. Hoje eu olho assim e não entendo. Porque depois, aí, nesse ano, quando eu voltei, realmente, quando eu voltei da Bélgica, uns 6 meses depois. Eu voltei com uma ideia de Brasil muito diferente e uma ideia diferente de mim também. E querendo fazer as coisas. Eu achava, depois do que eu vi, assim, sobretudo que havia de pilhagem de cultura do mundo inteiro na Europa, né, nos museus que eu visitei, durante esses festivais que eu toquei também na rua, toquei no metrô, toquei
em qualquer lugar, você puder imaginar. E, e eu comecei a perceber o quanto que nós somos novos, né? E ali é tanta cultura velha, cultura pilhada, aquilo... Eu falei, gente, quando eu voltar, eu quero fazer tudo que eu sempre sonhei, sabe? E eu voltei doidinho. 6 meses depois, eu estava com meu disco gravado. Quando eu voltei, em 2013, no meio de 2013, eu já estava com Entre Canções gravado, que, porque eu sentia que eu tinha que fazer, pô, já tinha essas músicas, eu já fui para o estúdio, cheguei, aí fiz uma campanha na internet para arrecadar, não tinha dinheiro na época, era muito caro estúdio, produção, engenharia de áudio, mixagem, masterização, todo esse processo que leva para fazer um disco. É muito difícil, sabe, para o artista. Geralmente para o artista periférico, pobre, né? Vamos dizer assim, né? Desprovido de recurso para. Né? Hoje as coisas já não estão tão difíceis, mas na época assim, estava muito caro, eu lembro, estúdio, tudo. Eu lembro que eu tinha um violão que eu não usava, eu passei para o dono do estúdio para mim para terminar de pagar. Fiz uma campanha na internet, financiamento coletivo, no crowdfunding. As pessoas compraram o disco por antecipação. Aí eu vendi umas 1.000 cópias. Aí, com essas 1.000 cópias, eu consegui pagar toda a despesa do disco e ainda pagar minhas contas, que estavam atrasadas na época, em função da gravação do disco. Então, foi uma coisa assim. E eu lembro que eu voltei muito com essa energia de fazer isso em 2013. Aí, em 2014, eu já estava com esse disco lançado e já pensando no disco, no próximo disco. Eu falei, não quero fazer um disco todo ano, agora você igual o Djavan. Já estava com essa ideia, eu quero fazer um disco todo ano. Mesmo que eu não lance, eu quero gravar. Aí, em 2015, eu já comecei a gravar o Leve. E aí ia lançar em 2016, quando o meu irmão faleceu. O Vanderlei faleceu em 2016. E aí só ia entrar no Leve uma música do Vanderlei, que era uma parceria nossa, ali. E, e aí, com a morte dele, eu resolvi colocar O Dedo do Tempo, que é uma música que eu acho que muito bonita dele, e que tinha uma ideia assim, dessa espiritualidade não ocidental, uma espiritualidade mais da natureza, das matrizes afro-brasileiras, assim, no texto da música, que fala do tempo, né, dessa coisa, como que o tempo e nós como uma coisa só, e não como coisas díspares, mas como o ser humano, os seres vivos, a natureza, a terra, o planeta, como inerente ao tempo. E aí eu quis gravar essa música nesse disco leve, também por uma questão de saudosismo e de homenagem a ele. Isso foi em 2016, que já se passaram praticamente 7 anos, né? E esse disco eu consegui lançar ele em 2017, por questões também, mais uma vez, pela questão de falta de recursos, falta de financiamento, de leis, essas coisas, Aí eu fui lançar ele mais uma vez, aí eu fiz de novo uma campanha de crowdfunding, de novo para a internet. As pessoas compraram o disco por antecipação. E aí eu consegui fazer um lançamento lindo aqui no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte, né, que hoje eu não moro em BH. E eu fui lançar ele na cidade de BH, no Palácio das Artes, que é o maior teatro da cidade. Convidei, na ocasião, para participar o Sérgio Pererê, que é um grande artista daqui de Minas Gerais, que deu uma força, né? Ele participou, né, da gravação, do lançamento do disco. Eu convidei para participar do disco o Pereira da Viola, que é um grande violeiro, né, dos maiores do Brasil, que também vive em Minas. E a minha sobrinha, Laura, também participou do show, a Laura Catarina, que é filha do Vanderlei. Eu fiz um show, convidei os músicos, o Enéas Xavier, que foi o produtor do disco, para participar também do lançamento. O Enéas Xavier foi um produtor do meu irmão, né, baixista, trabalhou com meu irmão há muitos anos, e que ele tem um estúdio, eu gravei esse disco no estúdio dele, e ele participou como contrapartida desse lançamento, que é um lançamento lindo no Palácio das Artes, do CD Leve. Isso foi em final de 2017. Aí, em 2018, eu fui circular aí pelo Brasil afora com esse disco. Esse disco abriu muitas portas para mim, começou a tocar em rádio, fui lançar em Brasília, lancei em São Paulo, no Rio de Janeiro. Então, durante 2018 e 2019, eu fiquei circulando com esse disco e já pensando também no lançamento. Eu achava que eu tinha que investir mais nessas coisas do vídeo, né? E comecei a fazer uns clipes,
isso em 2018, 2019, pensando muito nessa coisa do audiovisual, porque aí a mídia mais do CD já estava amarrado ao audiovisual, não adiantava lançar. Eu custei para arrumar dinheiro para gravar um disco. Quando eu consegui gravar um disco, o disco já não valia mais. Esse é o problema que nós sofremos, né? E aí, finalmente, eu falei, pô, agora eu tenho um disco, mas aí o disco não chegava em lugar nenhum, porque é a imagem. E eu não tinha nada de imagem. Um celular com a tela quebrada, não dava para fazer muita coisa. Aí comecei a fazer uns clipes, aí fiz mais uma vez eu fiz uma campanha de financiamento coletivo, era a minha terceira campanha de financiamento coletivo. Isso mesmo, a terceira campanha, eu falei, gente, eu insisto nisso, mas eu achava muito legal, não pelo recurso, lógico que o dinheiro ajuda, mas pela mobilização, as pessoas torcem pela gente. Uma torcida que você faz, os fãs, né, as pessoas que gostam do trabalho da gente, que gostam da gente como pessoa, começam a querer participar, e eu achava aquilo o máximo, e fiz uma campanha para fazer também o DVD. E aí veio a pandemia, né? Terrível, né? Essa página terrível da nossa história, que vem junto com isso também um governo que, graças a Deus, hoje tornou-se inelegível. Junto a isso tudo, nós tivemos que passar esses 4 últimos anos aí nessa dificuldade toda. Mas mesmo assim eu lancei esse DVD. Não lancei da forma que eu queria, com o teatro cheio, né? Eu gravei lá no Teatro Santo Agostinho, que é um teatro bem bacana aqui em Belo Horizonte, mas tipo, foi uma coisa muito triste no dia, porque filmava-se as cadeiras, né? As câmeras que pegavam a gente por trás filmavam as cadeiras vazias. Era um pouco daquele sentimento que a gente está como artista, né? Você tocar para cadeira vazia, né? E eu tinha que gravar esse DVD, porque as pessoas já tinham adquirido o DVD por antecipação. Eu gravei o DVD com as cadeiras vazias, porque eu tinha um prazo que eu queria cumprir, né, um compromisso com as pessoas que adquiriram o DVD. Então, eu fiz o DVD, gravei e lancei no ano de 2021 esse DVD. E ainda em plena pandemia também, não tive como fazer um show de lançamento, porque ainda as coisas estavam voltando. E agora, 2022, né, o ano passado, as coisas começaram a retomar a partir da vacinação de parte da população, porque muita gente insiste ainda na ideia absurda de não se vacinar. Aí as coisas começaram a reabrir e agora, em 2023, a gente começou a lançar alguns singles, né, mas tem a ideia também de gravar mais um disco, se Deus quiser. É Ah, isso. muito bacana, Marcos. Você me falou aí algumas coisas que eu fiquei curioso. Atualmente você não mora em BH, né? Você mora onde? Eu moro numa cidadezinha perto de Belo Horizonte, que chama-se Lagoa Santa, que fica a 30 quilômetros de Lagoa Santa, que é uma região aqui de cachoeira, indo para a Serra do Cipó, caminho para a Serra do Cipó, que é uma região conhecida, né? Ah, Turística. beleza. Só voltando aqui um pouquinho, então, assim, o EP, todo o Rio tem cantos que você não chegou a lançar, né, físico, mas só na internet. Você lançou na internet em que ano mesmo, de fato? Porque não ficou claro para mim. 2010. 2010. Pronto, No mais, eu 2010. lancei MySpace, que era a plataforma que eu lancei. MySpace, eu não sei nem falar o nome mais da plataforma tem um apelido, vou lembrar o nome da plataforma. São do Cláudio. São do Cláudio. Ah, SoundCloud, tô né? ligado. SoundCloud. Tô ligado Essa nessa. E aí vem, só para voltar aqui um pouquinho. Entre Canções. Qual é o conceito? Por que você escolheu esse nome Entre Canções? Aí, por que leve também? Me diga essas duas escolhas para mim, que eu fico muito curioso com isso. Entre canções, então a música do Luiz Melodia que começa assim, né? Entre canções que ouvi, entre notícias que li, entre risadas fiquei, na claridade esperei, você não medo ou receio. Entre canções, um pouco disso, né? Notícias, né? Essa música resume bem essa música do Luiz Melodia, para sintetizar.
era um apanhado de canções, inclusive dessas que eu perdi nesse PC, canções que eu tinha feito desde o início, lá, tem canção de 20 anos atrás, então eu não tinha gravado, aí tinha canções de várias épocas, aí essa amarra de chamar de canções, porque tem canções ali que era daquele ano, mas tinha canções que eu tinha feito há 20 anos atrás. E aí, e é um disco assim que cada canção, se você ouvir bem uma canções, cada canção é de um jeito, cada canção ela teria um disco à parte, porque elas não conversam entre si. E essa era a ideia do disco, era que cada canção fosse uma ponta de iceberg, e não que fosse aquela coisa de roteiro de disco. Então, cada canção e aí eu atingo gente totalmente diferente com o mesmo disco, porque eram músicas que tinham ganhado festivais pelo Brasil. Todas elas participaram em festivais, em épocas diferentes. Aí é uma reunião de canções, é uma coletânea, né? Eu gosto muito desse. Bacana, bacana, Marcos. E o leve? Qual o conceito do leve? Por que a escolha desse nome? O leve é porque as coisas estavam muito pesadas naquele tempo, né? Obviamente, em 2015 eu tinha perdido a minha irmã, a Ivânia, e a gente lidar com o luto não é leve. Então, o leve era um vir a ser, né? Era uma proposição espiritual. Eu queria que a vida fosse mais leve. Eu tinha uma companheira que não fui casado com ela, mas que a gente era namorado há mais de 10 anos e a gente estava rompendo um relacionamento. E a, a minha irmã faleceu em 2015 e Vanderly faleceu em 2016. Então, 3 anos aí, 2 anos, né, de bastante luto, né? Então, aquilo foi muito intenso. E aí, quando eu fui conversando com meus amigos, eu falei, eu quero dar o nome do disco, algum do meu disco, assim, alguma coisa relacionada a leve, ou levemente, ou leve, tudo tinha que ter leve, ultra leve, alguma coisa assim. E aí a pessoa, não, você põe só leve, sou um amigo meu, Sérgio, que é um produtor aqui de Belo Horizonte, põe só leve, porque o leve tem essa coisa de leve, leve, leve o disco, também por enquanto, show, leve, leve o disco. Porque o disco já estava acabando, em 2016, aí 2017, o disco já não. Ah, você está gravando disco? E eu falei, gente, eu gosto da mídia, eu gosto, porque o disco ele vem com a materialidade ali. Eu já tinha essa coisa de ter perdido essas canções lá atrás. Poxa, eu preciso da mídia física, porque hoje em dia não tem mídia física, e eu tenho um pouco da resistência. Poxa, e ficou caro, cada vez mais caro, gravar, imprimir um disco, colocar na plataforma. Eu pretendo fazer bonitinho, colocar, né? Aí eu fiz essa mídia física, o leve. Leve totalmente para ser o antídoto do peso que eu vivia naquela época. Entendi. Entendi perfeitamente. E aí, em 2021, você acabou de me dizer que você lançou o Marcos Catarina 10 anos. Então, 2021, né, pela pesquisa que eu fiz, foi o ano que você completou exatamente 20 anos de carreira profissional, não é isso? Você começou lá em 2001? 2000, exatamente, como cantor, 2001 mesmo, ali que eu começo a me apresentar como cantor. E 2021, 20 anos e 10 de fonogramas, né? Eu fiquei 10 anos, assim, meio com medo de estúdio, assim, com medo de, sei lá, se é medo, né? Mas, de certa maneira, quando vem umas canções, eu falo, foi bom, porque tem gente que já vai gravando, assim, né, de cara, né? E é lógico que é um aprendizado, mas eu acho que a gente se perder é importante também na vida, né? Se perder, não sei como diz aquela música do Chico César, que a gente acaba se encontrando quando a gente se perde. Ou encontrando outrem, né? Fazendo outras coisas. Então, quando a gente é muito. Eu acho que o mundo hoje é muito pragmático, né? As pessoas meio que o GPS, né? A cultura do GPS. Você já vai. Antes de você ir no lugar, você já faz uma stalkeada com o GPS, como que é. Você já mapeia. É igual agência de turismo, um exemplo muito. Compra um pacote de uma certa. Não vou falar no nome, né? Mas você compra um pacote, ele já tem até onde você vai tomar o café da manhã, onde você vai jantar. E o legal da viagem é justamente você não saber onde você vai jantar, onde você vai
mergulhar, é você encontrar, descobrir os lugares. E eu acho que o artista descobrir as coisas é legal, mesmo que esteja, assim, às vezes, parecer inventar, reinventar a roda, né? Porque eu acho que nessa reinvenção da roda, a gente acaba reinventando junto outras formas de inventar a roda. Quando o produto final não é mais importante que a arte. O produto não pode ser mais importante. O CD não pode ser mais importante que a música. Aquele show, ele não pode ser mais importante que a música. O show é o produto final. Agora, a música, essa energia, ela é muito maior, creio. Entendeu? Então, se perder nesse sentido, é, é muito bom se perder. Né? Perdido, a gente, né, aquela música do Chico César. Perigo é se encontrar perdido, deixa sem tecido, não olhar, não ver. Por mesmo é ter sexto sentido, sair distraído, espalhar bem querer. Nesse sentido que o Chico faz bem nessa canção. Né? Perigo, é perigoso andar perdido, mas viver é perigoso. Então, a gente se perder é importante, eu recomendo. Ande sem GPS. Pô. Ótimo, Marcos, muito obrigado. E você falou de Vanderly, né? Enfim, não tem como Vanderly não ser pauta de uma entrevista com você, uma vez que você é irmão de Vanderly, né? Esse artista que, infelizmente, nos deixou lá em 2000. Oi? Vanderlei é Vanderlei, né? Vanderlei é Vanderlei. Vanderlei. Exatamente, né? Quando você fala Vanderlei, você já está falando de muita coisa, né? Vanderlei, a palavra Vanderlei já quer dizer muita coisa. E é isso mesmo, é uma janela que se abre e é isso mesmo. É isso. Não tem como falar, né? Infelizmente, ele nos deixou em 2016. Agora, dia 5 de agosto, vai completar 7 anos, né? Sem a presença física de Vanderly. E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Marcos, assim, obviamente que você tem influência musical de toda a sua família, né? Você fala muito do seu pai, de sua mãe, né? Que desde sempre fazia cantorias na sua casa, mas obviamente que você também tem muita influência de Vanderly. E eu queria que você trouxesse aqui, assim, uma lembrança que você tem, tanto uma lembrança pessoal do seu irmão, quanto uma lembrança profissional, assim, o que no íntimo de vocês, uma coisa muito pessoal, que você lembra quando você fala do seu irmão, que aconteceu na infância, na adolescência, e também uma lembrança profissional. Quando ele gravou o DVD lá no Palácio das Artes, eu lembro que eu fui, enfim, eu estou supondo, mas eu quero que você traga uma lembrança pessoal e uma lembrança profissional de Vanderly. Uma lembrança pessoal que ele foi goleiro de futebol, né? Ele foi goleiro no time da Vara, de futebol. E ele foi jogar no clube rival ao clube que ele torcia, né? O Atlético. Então, e eu sou cruzeirense, né? Estou até com a camisa, por acaso. Nosso cruzeirinho está melhorando, né? E aí, assim como o Bahia também está melhorando. O Vanderlei teve uma época que ele virou cruzeirense, entendeu? E aí ele era atleticano, passou a ser cruzeirense, depois voltou a ser atleticano. É coisa de adolescente ali que muda, né? A gente chama de vira-folha. E aí, certo dia, eu brinquei com ele nisso, e aí ele já era um atleticano convicto, quando eu brinquei com ele. Ele ficou muito irado, assim, porque nessa época ele já estava fazendo um certo sucesso na cidade, ele era amigo do Reinaldo, craque da seleção brasileira, atleticano. E aí eu estava nessa festa e eu comentei, assim, e ele entre os amigos, que o Vanderlei teve uma passagem pelo Cruzeiro. Ele ficou muito chateado. Assim. E nós ficamos um tempão sem nos falarmos por causa disso. Assim. Porque ele já tinha feito essa música aqui, que é um hino, né? Minha preta não fala comigo desde 1º de janeiro. Ela me deu a mala, eu fui dormir na sala, fiquei sem dinheiro. Não tem mais feijoada, nem vaca falar. Rapado tropeiro, já fez greve de camas, que não me ama, quebrou meu pano.
Na hora do cruzamento, ela deu pé de bem, só faltar no goleiro. Pra aumentar meu tormento, meu irmão, ele é galo, mas eu sou puteiro. Profissionalmente, pessoalmente, essa coisa, né, de irmão, a gente foi. A gente tem uma diferença de 10 anos, aproximadamente. E ele foi um pai para mim, né? Meu pai foi embora muito, eu era muito novo, meu pai. Como acontece na maioria, né, das famílias brasileiras, né, que são as mães, né, que são o centro, né? Infelizmente. E por uma série de questões que eu não quero entrar nela, né? Mas assim, Vanderlia, como era o irmão, assim, ele era um cara muito responsável, ele foi tipo um pai, assim, ele ali com seus 18, 19 anos, ele já cuidava da gente, ele tinha 8, tinha 9, eu, minhas irmãs mais novas, né? Nós éramos da turma dos mais novos e o Vanderlia era da turma dos mais velhos. Então ele era da turma dos mais velhos, ele era o mais assim, amoroso, né? Ele sempre foi muito amoroso. Então tem isso, né? Essa coisa dele ter sido um pai, o irmão pai, né? E, ah, profissionalmente, cara, uma coisa que ele sempre me falou lá no início, lá em 2021, lá em 2020, lá em 1999, 2000, quando a gente andava muito fundo nessa época, e ele já estava ali com seus 30 anos, eu estava com meus 20. O artista tem que ter história. Ele falava isso comigo, o artista tem que ter história. Eu não sei bem o que ele queria dizer com isso, não. Mas eu olhava para a história dele, eu entendia. Eu olhava para a história do cara que tocou nos barzinhos, tocou no quartel, foi preso porque tocou violão no quartel. É, nós fomos tocar em festival junto, dormimos em acampamento, cheio de chuva, de colchão molhado, para ir tocar. Viajamos em ônibus cheio de porco, galinha, por esses rincão de mundo aí para tocar. E aí, quando ele falava que o artista tinha história, eu olhava para a história dele e entendia. E hoje eu acho que eu tenho história, sabe? Hoje eu olho para esses 20 anos, eu vejo que eu tenho história e muita história. E aí, quando acontecem os perrengues, eu olho para essa história e falo, cara, hoje eu sou privilegiado, né? Porque quando eu olho lá para idos 1999, 2000, era tudo muito distante, entendeu? Tudo muito no campo do coração. E hoje eu vejo assim, nossa, pô, 3 dias que você lembrou bem aí. Eu já toquei no Brasil inteiro, cara. Assim, palcos maravilhosos. Já toquei também furadinha pra caramba, mas assim, nos palcos mais interessantes do mundo, assim. Toquei naquele grande teatro de Manaus, toquei no Clube do Choro em Brasília, vou tocar de novo esse ano. Toquei no Palácio das Artes, eu toquei, cara, em outros países, eu toquei no Chile, em Lima, toquei em Cusco. Cara, então, já toquei também no baile funk, no samba, na favela. Então, cara, lugares maravilhosos. Então a gente fica assim. Eu entendo isso que ele queria dizer. Né? Talvez na época eu não entendesse. Mas hoje eu olho para a história dele, eu olho para mim e falo, cara, o artista realmente, eu digo para todo mundo, o artista tem história. Eu vejo, né, tem que ter história mesmo, para ter sentido. E por isso a obra, ela conversa com tanta gente, porque ela realmente, ela vem das nossas nervuras, né? Vem da profundidade dos nossos poros, vem das nossas entranhas, ela vem de uma verdade cavada no chão dessa terra. E por isso tão importante, por isso tão importante. Muito bom, Marcos. E você falou aí de história, que o artista tem que ter história, né? Você até citou um dos nossos compositores, além de Vanderlei, você citou aí o Chico César, enfim. Eu queria que você fizesse uma análise da música brasileira da atualidade, né? Na sua visão, como é que está a nossa música popular brasileira? E popular abrangendo tudo, né? Não só naquele conceito que é até meio elitista da MPB, mas eu digo toda a música que é feita no Brasil. Qual é a sua análise? Olha, eu estou num lugar muito assim, delicado para falar da música brasileira, porque nos últimos tempos eu tenho muito focado muito no que eu faço, né?
Mas, assim, a gente olha para o lado, às vezes, e vê muita coisa bonita. E, aliás, a música brasileira nunca teve tanta coisa tão bonita, sabe? Sendo produzida por gente. Aqui em Belo Horizonte tem alguns, aqui pertinho, né? Belo Horizonte tem um saraus, assim, que acontecem, e eu fico impressionado com o tanto de gente muito jovem fazendo música tão consciente, tão contundente. Tá? Então, a gente tem uma cena muito rica. Mas, em contrapartida a isso, no ponto de vista da indústria da música, a gente vive um momento terrível, já vem de muitos anos, né? O que a indústria absorve? E o efeito, né, deixa eu falar um disparate muito grande. Tem muita gente muito boa fazendo muito boa coisa e tem muita coisa muito ruim sendo divulgada. Isso é desde quando eu nasci, não é de agora. Desde lá do Sidney Magal, né? Então, falei, o Sidney é bom. O Sidney é ótimo. Mas, assim, naquela época já tinha muita coisa enlatada, né? Os anos 90 teve muita coisa muito ruim que propagou, né? E os anos 2000 também. Só que a proporcionalidade hoje é muito grande, é maior de coisas não legais que se difunde, né? Sobretudo naquilo que a gente pode chamar de cultura de massas, né? Não sei nem se é um conceito legal ainda, mas como diz a Marilene Chauí, como diz a Chauí, a coisa da cultura de massas, dessa manipulação daquilo parecer. É o cara que fala de uma música da caneta, aquilo ser um sucesso absurdo, e as pessoas se identificar com aquilo, eu acho triste, entendeu? Aquilo ser considerado, assim, as pessoas perseguirem isso, as pessoas, o público, de uma forma geral, dar vazão a isso, achar graça disso, eu acho um exageramento muito grande. E aí a gente vai falar que tem vários aspectos, né? A questão educacional. O Brasil é um dos países que menos se lê, é, por questões econômicas, por questões de distribuição de livros, por questões educacionais, né? De consumo de livro. E, então tem um empobrecimento, né, dos programas de TV aberta. Os programas, se você pensar nos anos 90, 80, 90, as telenovelas traziam um cancioneiro muito rico. O Djavan colocava uma música por ano na novela. Falando de Djavan, porque ele é um inquestionável. Bituca, os caras colocavam música em novela. Então, um grande público tinha acesso a essa música. O Guilherme Arantes colocou vários novelas, né? Vários desses autores e músicas que estão no nosso inconsciente. A gente ouvia aquilo na novela das 6. Né? E se você pegar a novela das 6 hoje, muitas das 7, eu não vejo uma novela, não tem nem TV em casa. Então, estou falando de um lugar, por isso que eu falo delicado, que eu não vejo. De repente tem lá e eu não estou sabendo. Hoje eu vejo muita regravação de músicas daquela época em tema nas novelas. Recentemente, até aquele menino, filho lá do Almir, Gabriel, sabe, colocou aquela Amor de índio. Move as montanhas, com todo cuidado, meu amor. Faz um pão. Eu sei, aí eu soube dessa música na novela de novo, eu falei, essa música é muito boa, todo respeito ao Alberto, amo de paixão, um grande ídolo. Mas assim, tem tanta música boa, os caras põem uma nova versão da música. Tudo bem que é a mesma novela, né? Mas, cara, tem gente fazendo música boa. Você entende onde eu estou te falando? O lugar? Tem um monte de cara fazendo música boa, mas o medo do novo hoje é muito grande. Ninguém arrisca mais colocar um. A Elis, lançou um tanto de compositor, né? O Belchior, lançou o Loborges, lançou o Milton, lançou o João Bosco, Aldir Blanc, Paulo César Pinheiro. A Elis lançou o Milton, lançou um monte de gente. Ela é um ícone da época, dos anos 60, 70, que lançou uns 7 compositores. Hoje, se você pegar uma cantora do nível da Elis, né? Vamos pensar numa cantora hoje que tem a mesma repercussão no Brasil, como a Elis teve na época. Ela não está pegando esses autores desconhecidos, está fazendo regravação ali. Então, eu acho que buscar o autor é uma coisa importante. Né? Até esse próximo semana eu estou indo para Paracatu, que é um festival de música brasileira, né? Onde os compositores novos aparecem com
E só nesse festival eu sei pelo menos uns 10 compositores brilhantes que estão. Estou nem falando, eu entro aí. Tem 10 compositores brilhantes que estão ali, são amigos meus, tem uma obra vastíssima, riquíssima, e que ninguém conhece, ninguém conhece. Eu falo ninguém, mas ninguém mesmo. Então, não tem, eu falei de duas, eu falei das telenovelas e da indústria, assim, que buscava os autores naqueles anos 70. A MPB surgiu muito nesse contexto dos festivais, da canção, em torno dessas músicas novas que surgiam e enchia o Maracanã, uma música como, para não dizer que não falei das flores, de Geraldo com André, encheu o Maracanã de gente, né, torcendo a música ganhar o festival, e a música não ganha o festival. Mas a música se torna-se um ícone, né, da contracultura dos anos 60. Então, você tem esses fenômenos de massa e, com o tempo, eles se esgotaram. E eu acho que a internet tem um potencial muito grande, mas a internet são robôs, né? São tecnologias que estão na mão está muito mais na mão da técnica no sentido mais antigo, do que do potencial artístico. Então, existe um grande perigo hoje dos artistas com a internet se tornarem produtores. Hoje me chamaram para participar de um evento de, como é que chama? Isso aqui de conteúdo, influenciador de, eu nem sei o nome do negócio. É um nome estranho que não sou eu. Influencer digital. Acho que é isso. Aí eu falei, poxa, aí eu deixo de ser o cantor para você virar influencer, cara, sabe? É muito difícil ser cantor. Aí eu tenho que virar influencer, eu tenho que ter um cara que está o tempo todo ali fazendo conteúdo para girar, e conteúdo gratuito, né? Para que a plataforma se enriqueça cada vez mais. Né? Eu imagino que o dono, o cara que criou o Instagram, deve estar bastante rico, né? Eu não sei de nada, mas eu imagino que ele deve estar bastante rico. E as pessoas, né, nem são artistas, né, do influencer, eles estão bastante pobres, que tem que trabalhar bastante para pôr conteúdo ali. E, às vezes as pessoas ali falam que aquilo não, que vai ter milhões de seguidores, mas eu acho uma escravidão, vocês falam muito na Bahia, da porra, esse negócio, entendeu? Ah, vou tomar um café ali, aí eu acho. Ah, não, eu tô aqui com meu amigo Raulino fazendo uma entrevista, cara, é difícil, entendeu? Eu Perfeito. gostaria que Eu entendo o que você fala. E aí queria também falar, saber de você, assim, você fez uma análise aí da música brasileira na atualidade, né, do mercado, e eu queria saber o que é que você está prestando atenção na música mineira da atualidade. Quais são os destaques da música mineira que você diria aí, que você acha que contribui para a música de Minas, como o Bituca já contribuiu e contribui? eu estou muito ligado nos coletivos agora, né? A juventude agora, a galera mais nova, eles têm se unido e eu tenho ligado muito aqui em BH, com uma galera chamada Margem, que é cantautores negros que se reuniram, os caras muito legais, fazem um som legal, talentos individuais, mas que juntaram para fazer uma parada, e é legal. Tem outros coletivos também, de meninas, tem, que estão juntando, cantautoras, negras autoras também de BH, que todas são potências individuais, mas se juntando, vira aquela, entendeu? Ninguém segura. Então, eu estou muito ligado nessa onda dos coletivos, assim, eu acho que os coletivos são um novo caminho aí. A galera que aprendeu, além de fazer música, aprendeu a produzir, não só produzir música, mas produzir um espetáculo, ir atrás de recurso, fomentar editais, e estou falando de gente preta, né? Estou falando de gente que há 10 anos atrás, 20 anos atrás, era difícil. Você tinha um bituca ali cercado de gente branca. Você tinha ali que é para um Jair Rodrigues ali em São Paulo, entendeu? E você hoje não, hoje você vê coletivos, né, de teatro, né? A Bahia talvez seja precursora nisso aí, né? Com o grupo Olodum, o Guto Banto, né? Banto Olodum de teatro, o Ileaê, essas coisas de coletivos afro-brasileiros. E a música brasileira, eu acho que a música preta brasileira está no melhor momento. E eu queria destacar isso na música mineira. Nós temos aqui Sérgio Pererê, que eu já falei, né? Que participou do meu disco, gravação do meu disco, do lançamento do meu disco.
Nós temos aqui Maurício Tizuma, que é um, né, um mestre antigo, mas que é sempre contemporâneo. Das mulheres, assim, temos vozes bastante interessantes em Minas Gerais. Eu poderia citar a minha sobrinha Laura Catarina, que é uma grande cantora. Não uma promessa, mas uma realidade, não por ser filha, nem por ser meu sobrinho, filho do meu irmão, Vanderly, mas por ser uma artista bastante competente. Eu poderia citar a Bárbara Barcelos, que é bem jovem também, que canta Clube da Esquina maravilhosamente bem. Participou com Bituca do espetáculo Semente da Terra. Tem muita gente na música mineira. Eu poderia fazer, para não cometer, né, injustiça, falar horas aqui de gente muito boa, que está aí na cena independente fazendo música com dignidade. Eu acho. Muito bom, Marcos, muito boa análise. A gente já está quase concluindo, viu? Porque termina às 16 horas. Eu queria que você falou aí de coletivo, da importância do coletivo, queria que você falasse um pouco sobre o Bloco Românticos São Loucos, que é um coletivo que você criou, né? Aí eu queria saber em que ano você criou e como é que está a repercussão do bloco junto ao público mineiro, né? Como é que as pessoas aí de Minas estão recebendo o Bloco Românticos São Loucos? Quero saber o ano que você criou também. E bacana, antes de falar do bloco Romance ao Louco, é importante que o bloco São Louco é uma página do Carnaval de Belo Horizonte, do novo Carnaval de Belo Horizonte. O Carnaval de Belo Horizonte, durante muito tempo, ele caiu assim no ostracismo, né? Nós tivemos já carnavais muito grandes aqui nos anos 30, 40, 50 em Belo Horizonte. Da ditadura para cá, parece que foi para o interior. Aí o carnaval ficou em Ouro Preto, Mariana, cidade de Tiradentes, Diamantina, e Belo Horizonte era lugar do carnaval, você podia desfilar pelado na rua, que ia passar despercebido alguns anos atrás. Então teve um forte movimento de resgate do carnaval de rua de Belo Horizonte, que vem de uns 10 anos para cá. Começou com alguns bloquinhos, com um concurso de marchinhas, Mestre Jonas, que é um compositor que faleceu, que tinha uma pegada bacana assim, de samba, samba jazz e tudo, de samba moderno. E, e, eu participei muito desse festival, como participando, tocando ou compondo músicas, ou até mesmo curtindo o Mestre Jonas, que era uma parte do carnaval, né? A gente Banda Mole, esses eventos, né? Os bloquinhos de rua. E já em 2015 eu estava muito ligado ao bloco 2016, ao bloco Volta Belchior, que é um bloco que na época o Belchior sumiu, né? E aí criou o bloco aqui, Volta Belchior, e eu cheguei a cantar com o pessoal, Volta Belchior, que é amigo dele, do bloco e tudo. Quando deu 2016, quando meu irmão faleceu, que esse bloco é uma homenagem a Vanderly, né? O pessoal do Volta Belchior me procurou, falou, Marco, pô, vamos criar um bloco, Vanderly. Eu falei, cara, o Vanderly, ele já tem um evento que ele fazia no Carnaval, que era o Baile dos Românticos, que toda terça de carnaval, quando ele já vinha fazendo esse baile, ele já estava se inserindo no carnaval com a estética das músicas dele. Ele tem um samba muito bom, como esse que eu toquei aqui do Galo, né? Do Cruzeiro também, não esquece. Então ele já tinha muita música, muito massa, sabe, Raul? De carnaval. Então eu cheguei a participar, Tizumba, um monte de cantores aqui, as meninas cantavam, montava uma grande banda e fazia esse baile. Então, quando ele morreu, cara, todo mundo me chamava para cantar. Pô, chega aí para você cantar a música do Vanderly, participa aqui do tributo. Tá, tá. E eu ficava, aquilo me cortava o coração, porque era muito doído, ainda é. Então, eu falei, gente, isso não me dói. Mas quando falou dessa ideia do bloco, aquilo me deu um. Falei, cara, é diferente. Primeiro, que é uma coisa que ele já queria fazer, que ele não tinha feito, mas que ele queria fazer. Então, era uma vontade dele, fazer um bloco. Poxa, a coisa mais legal é você fazer uma coisa que o cara. Você dá continuidade a uma ideia. Aí eu falei, isso ele queria fazer. Aí eu comecei a fazer os bailinhos do carnaval dentro de clubes, lugares fechados. Quando deu em 2017, o pessoal do Volta Belchior falou, não, ano que vem nós vamos para a rua, Marco. Eu falei, não consigo fazer isso na rua sozinho, não. Não, a gente ajuda você, a gente arruma o trio elétrico e tudo. Aí deu em 2018, a gente foi para a rua. Só que eles não arrumaram trio elétrico, nada do que eles prometeram. Aí eu já estava
já tinha anunciado, tudo que tinha produto. Falhou lá os patrocínios, tinha nada. Então, eu arrumei uma dívida do tamanho de arrancar os cabelos. Tô careca desde esse ano. Que aí eu contratei trio elétrico, fui pra rua, fazer aquela coisa de carnaval, coisa que eu nunca tinha feito na vida, era gestão de carnaval. Carnaval eu gostava de ficar gotinha, não tinha essa coisa. Como trabalheira danada. E aí, como lançou o carnaval, aí deu 2019, cara, você tem que fazer de novo. Aí tá eu lá fazendo, mas aí eu já fiquei mais esperto, já fui buscar os editais, atrás. E aí fizemos de novo em 2019. Aí em 2020 o pessoal já estava ensandecido. Cadê o bloco? Já era o nosso terceiro ano. Cadê o bloco? O bloco já foi 10 mil pessoas em 2019. A gente começou com 5 mil pessoas em 2018, 10 mil pessoas em 2019. 2020 foi 20 mil pessoas no Santa Teresa, que é um bairro. 20 mil pessoas. Isso a Polícia Militar deu o número da pessoa. Quer dizer, um negocinho que eu não, quase fui enfiado no meio do negócio. Tinha 20 mil pessoas na rua. Fora, assim, a trabalheira que em torno disso, né? Aí veio a pandemia, 2020. Aí eu falei, nossa, e agora? Mas, de certa maneira, o período de pandemia foi bom para me repensar o que eu queria com esse bloco. Foi muito assim, ó. 3 anos assim. E aí eu falei, qual foi o motivo desse bloco? O que eu quero com esse bloco? E eu repensei nisso durante a pandemia. E aí fizemos lives. Inclusive, a Mariene de Castro participou, né? A sua conterrânea aí, né? Da Bahia. Queridíssimo, um beijo para ela. A Mariene participou, tive contato com ela num show aqui em Minas, que ela veio fazer aqui, nós tocamos juntos. E aí, ficamos amigos, aí chamei ela para participar dessa live, que era uma live do bloco, né? E tudo. E já que a gente não tinha ação física, né? Começamos a fazer essas ações presenciais. E quando voltamos, aí, ano passado não teve ainda, por causa ainda da pandemia, na última hora teve decreto, não teria carnaval. E em 2023, esse ano a gente teve. E esse ano, 2023, a gente perdeu o ano passado a Elza Soares em janeiro, né? E a Elza, como era uma grande, foi a pessoa mais importante na vida do Vanderlei, quem fez, é, levou ele para o Rio de Janeiro. Tá me ouvindo? Eu digo que ela ligou para a sua casa, né? Sua mãe atendeu e nem acreditou. Exatamente. Não teve várias tentativas de ligação, ela ligou e tudo. E todo mundo achando que era trote, né? Eu sou Garrincha. Aí o Vanderlei ficou puto, porque ele já tinha feito esse contato com ninguém. Eu lembro que o dia que ele encontrou com ela, a gente foi no show junto. A gente foi num projeto chamado Sexta Sintonia, que era um projeto da UFMG, que acontecia na rua, em frente ao Centro Cultural da UFMG, né, aqui em BH. Aí nós fomos juntos lá assistir esse show. E ele tinha gravado um disquinho, né, independente, o Lipson, né, que o Vanderlei ainda era com Y. E aí ele deu esse disco para ela, foi apresentado a ela, mas ele mesmo achava que ela nunca fosse ligar, né? Aquela coisa que você faz ali para você ver. Aí o Soares, poxa, em 1996, que é esse ano, Vanderlei era uma coisa, o Soares era outra. Você está entendendo? Em 2000, 4 anos depois, Vanderlei e Elza Soares estavam na mesma prateleira, né? Entendeu? Do supermercado, assim, de artista. É isso que a vida faz. Então, a Elza foi a pessoa. Quando alguém me pergunta quem é a pessoa mais importante na carreira do Vanderlei, eu posso dizer, tá, tranquilamente, foi a Elza. Então, quando a Elza faleceu, eu falei, não, eu já pensei, falei, o tema do desfile 2000, quando voltar o carnaval, né? Quando o carnaval voltar, seja daqui 10 anos, será. Aí escrevi o tempo, temos dinheiro, cantamos as coisas dela, os sambas, fizemos show todo pensando nela, trazendo, subindo a ladeira também, aquela música que ela gravou. Quando eu te subindo a ladeira, minha roupa de domingo toca o violão. Te levo para um pagode lá em Madureira. Aí cantando essas coisas, né? Mas, enfim, uma coisa maravilhosa, assim, que foi feita, fiquei feliz de ter feito essa homenagem a ela. E foi assim, e agora ano que vem não me pergunto, eu ainda não sei nada como é que vai ser o Carnaval da 2024, porque é muito trabalho e é um trabalho de ano inteiro. Assim, 6 meses antes já começa, e 6 meses depois você ainda está
É um negócio muito trabalhoso, porque envolve rua, né? Segurança pública, bombeiro, sanitário, tria elétrico, perigo, energia elétrica. Esse ano eu fiquei com a cabeça presa assim, numa faixa da BH Trans, sabe? Motor, sabe, essas coisas. É, é coisa de rua, né? Que é uma coisa. Eu sou um artista de teatro, eu gosto do teatro, porque o teatro tem essa coisa da luz certa, né? Do som perfeito. E a rua é totalmente o oposto disso. É o barulho, é- você pode dar sorte, dar tudo certo, mas você pode dar também, pode dar tudo errado, né? E depende muito da energia, né? Mas a rua tem um desafio maior, né? Confesso que eu estou aprendendo com o carnaval de Belo Horizonte essa coisa da rua, mas é uma coisa recente. Eu imagino o desafio, Marcos. E aí, o Baile dos Românticos, ele nasceu após o bloco ou foi uma iniciativa anterior? O E aí, baile queria que foi, você falasse um pouquinho. o baile foi invenção do Vanderlei, como já disse, né? Ele criou o Baile dos Românticos no Carnaval de 2014. Aí ele cantava toda terça de carnaval. Acontecia na terça de carnaval. E aí convidava um monte de gente para participar. E ele fazia um repertório muito diferente daquele que ele fazia, que era menos romântico e mais carnavalesco, né? Tocava aquelas coisas assim, tipo, como é que é? Dizem que sou louco por pensar assim, mas louco é quem diz que não é feliz, não é feliz. Você. É, aí a galera, essas coisas, cantava essas coisas, não só autoral, né? Cantava essas coisas é, incidentais da música brasileira, né? Sérgio Sampaio, né? Ah, quem diz de tocar que eu perdi a boca, fugi da briga, que não vi saída e não vi eu quero essas coisas, eu estava no baile. E aí, quando eu pensei no bloco, foi muito trazendo essa coisa para a rua, né? Levar essa coisa do bailinho ali, de trazer essa memória da música brasileira. A música brasileira é muito rica de temas carnavalescos, né? Eu acho que o carnaval sem dúvida, um epicentro, né, da produção musical, assim, legitimamente preto brasileiro. Ah, entendi, Marcos. Eu achei que você que tinha criado o Baile dos Românticos, mas você deu seguimento. Então, ao baile também. Você deu seguimento depois, né? Não é o Vanderlei, né? Tem que, né? Você não é garota de Ipanema, mas eu também não sou o Vanderlei. Não é o Vanderlei, então é uma homenagem. Eu deixo muito bem claro que o pessoal, muita gente quer me falar, mas você tem que dar seguimento. Não, eu não dou seguimento a nada. O Marcos é uma pessoa, o Vanderlei é outra. E eu não dou seguimento. O que o Vanderlei fez está feito. E graças a Deus vai ficar feito sempre. E vai seguir por si só. O que eu faço, porque eu gosto muito das músicas dele, e gosto muito dele como pessoa, como irmão. Então, eu não tenho pretensão nenhuma de dar seguimento a nada, porque isso não existe. Não, eu Ninguém dá seguimento. entendi. Quando eu falei Porque não, segmento, assim, é segmentar o projeto. É isso que eu estou dizendo. não, eu não estou dando seguimento ao trabalho que ele fez. É assim, as pessoas falam muito isso. Eu não, nunca tô. Você canta as músicas dele, canta, mas eu não estou dando seguimento. Eu sou um outro ser e eu sou um outro filtro, né? Então, quando eu canto, são outras energias, são outros orixás, são outras perspectivas. Eu trago ele comigo, trago o Vanderlei. O Vanderlei está em mim. Eu tenho consciência, né, como um ancestral, né, como um parente muito próximo, um amigo, um irmão. Mas eu não sou o Vanderlei, então é óbvio eu dizer isso, mas é porque às vezes as pessoas me fazem essa pergunta e poucas pessoas eu tenho a oportunidade de poder dizer como eu estou dizendo para você aqui. Porque fica parecendo que a gente, você está se esquivando. Não estou me esquivando de nada. Eu não sou o Vanderlei e não sigo, eu não dou continuidade a nada. Eu continuo fazendo o que eu sempre fiz, né, nos últimos 20 anos, que sempre datou bem. Eu continuo fazendo o que eu
eu faço isso há 20 anos, eu não faço isso há 6 anos, entendeu? Eu já cantava as músicas do Vanderlei antes, né? Como eu já cantava as minhas músicas antes, como eu já cantava as músicas do Bituca antes. Eu tenho um projeto Marcos Catarina canta Bituca. Não vai virar bloco de carnaval, que eu não tenho, mas bloco eu só quero. Mas eu já estou agora um projeto novo aqui também na minha cidade, em Lagoa Santa, eu estou morando, que é um projeto com violeiros. Então, eu comecei a tocar viola, caipira. E aqui tem muito violeiro bom. E aí eu estou reunindo, inclusive, eu encontro com eles hoje. A gente toca moda de viola. E é uma coisa, um outro capítulo também da minha vida. Além do carnaval, além desse tributo ao Vanderlei, entendeu? Eu gosto muito disso, assim, dessa coisa de ser multifacetado, né? Porque se esvazia demais essa coisa industrial, né? Ali, já sabe que nós vamos tocar. Eu gosto um pouco disso, essa coisa de virar a chave, né? Um pouco, né? Tem hora que cansa também, fica virando a chave toda hora. Eu entendi, Marcos, assim, completamente. Queria até esclarecer aqui, porque quando eu fiz a pergunta, não foi de você dar seguimento à obra de Vanderlei, mas foi ao projeto Baile dos Românticos, porque eu vi muito vídeo seu no YouTube com esse projeto, então achei que você estava rodando no Brasil também com este show, que era mais específico, voltado como uma homenagem para Vanderlei. Por isso que eu perguntei assim, porque você me disse que quem iniciou o Baile dos Românticos foi Vanderlei. Aí eu perguntei se você estava dando segmento ao projeto, não a musicalidade, porque assim, eu sei e estou te conhecendo agora, né? Há pouco tempo, mas assim, a sua poética é sua poética, e isso fica bem evidente. Não precisa você nem fazer nenhum tipo de esforço. Porque, assim, claro que tem Vanderlei, que vocês vêm de uma mesma raiz, mas a sua poética é a sua poética, é muito peculiar. E é tão bonita quanto a do seu irmão. Assim, eu sou um cara, eu sou formado em letras, né? Então, eu sou um cara muito ligado à letra de música, eu gosto muito. Então, eu percebo que o que você traz, o que você fala, tem uma poesia muito grande. E vocês são dois poetas aí, são ouros de Minas, né? Como eu digo. Obrigado, mas eu aproveito o vídeo justamente para dizer, assim, quando eu falo que eu não estou dando segmento, para me despir desse compromisso mesmo. Aí, assim, o baile é uma coisa que a gente aproveitou o nome, mas não é ele que está fazendo. Aí, às vezes, as pessoas falam, pô, mas é o mesmo nome. Eu gosto da ideia, porque é uma coisa que eu participava na vida dele, assim, e eu lembro dele querendo entrar pelo carnaval, assim, foi os últimos anos da vida dele, assim, sabe? E Deus é tão bom, assim, que eu encontrei muito com ele nos últimos anos. Cara. Teve uma época que ele ficava muito na estrada, então a gente se via pouco, a gente se via mais assim, aniversário, outro, aniversário da minha mãe, na casa da minha mãe, dia das mães, num domingo qualquer hora, assim, né, a gente, cheguei para tomar uma cerveja aí, vai ter um churrasco aniversário da minha filha que nasceu agora, entendeu? E aí a gente se encontrava, mas assim, no mais, ele chegou uma época que ele estava muito viajando muito, e eu também. E aí não se encontrava tanto, né? Aí, nos últimos anos da vida dele, a gente se encontrou muito. E nesse baile era um encontro certeiro. E aí, quando eu tive essa ideia de fazer um tributo, que eu queria, aí eu gostei de fazer o baile, porque o baile trazia uma chave nova do Vanderlei para além de onde Deus possa me ouvir, sabe? Sabe o que eu queria agora, meu bem? Sair, chegar lá fora, encontrar alguém que não me dissesse nada, não me perguntasse nada. Sabe? Isso é muito bonito, mas você fazer isso sempre é de um aperto no coração, sabe? Aí quando veio essa ideia do baile, de fazer uma coisa para cima, mais expansiva, né? Carnaval, isso me deixou um pouco mais assim feliz e levar o Vanderlei para um lugar que talvez ele não conseguiu em vida, para as classes E, D. Vanderlei ele chegou muito num público médio, pela riqueza, mas ele não chegou no povão. Assim, ele não era um cara da televisão. Vanderlei não era um cara que ficava na televisão. Muito pouco. Eu vou procurar.
tem uma entrevista aqui, outra lá, uma passagem ali no João Soares, mas não é um cara que esteve com aquele rosto conhecido, né, na TV, assim, que ainda é, mesmo com a internet, o grande aparelho de proliferação da cultura de massa, né, de difusão da cultura de massa. Então, eu acho que o Vanderlei não chegou em vida, né, do povão. Então, quando eu pensei nesses projetos, eu falei que o baile é uma coisa popular, essa coisa de pô, a galera para remexer o esqueleto, dançar, né? E aí vem o bloco, que é o filho do baile, né? O bloco dos românticos, ele é filho do baile dos românticos. O projeto que é filho, eu tenho certeza em dizer. Perfeito, perfeito, entendi. Entendi. Eu conheci Vanderlei no rádio, que eu acho que é o melhor lugar para a gente conhecer a música, né? De um artista da música. Eu conheci na Nova Brasil FM. E aí, escutando a Nova Brasil, aí comprei CDs. Em Brasília, no Brasil inteiro, né? No Brasil, tá na Bahia. Não, no Brasil inteiro, Nova Brasil. Nova Brasil é no Brasil inteiro. Dela lá em Brasília. E Tá. aí, Marcos, a gente está encerrando já, viu? Eu só quero te fazer uma pergunta, né, que eu até falei lá no WhatsApp, porque você teve também uma carreira aí de modelo, você atuou na publicidade como ator. Eu queria que você só falasse um pouquinho sobre essa passagem da sua vida, né, como é que você atuou como ator? Foi no teatro, foi na televisão, na publicidade? Só fale isso aí, só para a gente arrematar. Teve uma época que eu não sabia tocar violão, não sabia fazer nada, né? E eu estava começando a estudar, eu achava que eu sabia cantar, não tocava, eu falei que não dava para viver de música, né? Ainda não dava para viver de música. Aí eu tinha uma namorada, que ela era modelo, a Luciana, que é minha amiga maravilhosa, baiana, de Guanambi, linda, maravilhosa. Alô, beijo para Lu Nascimento, ela é minha amiga hoje. Ela, na época, ela estudava comunicação, mas por que você não. Em todo lugar que a gente ia, alguém falava, eu tinha uns cabelos lindos, assim como o seu. Aí o pessoal ficava assim, cara, por que você não faz isso, faz aquilo? E eu achava que estava me azarando, né? Aí juntei com essa minha namorada, falei, vamos fazer umas fotos, né? Aí ela mesma, a gente foi lá na casa dela mesmo, ela tirou umas fotos e tudo, com a câmera legal, tudo. Aí nós fizemos um book e eu mandei isso para alguns lugares. E não é que o negócio começou a dar certo na época. Eu cheguei a fazer a propaganda, a Oi veio para o Brasil, fiz, né, uma coisa, uma propaganda na televisão, chamava, tinha que cantar uma música do Bituca, que era assim, como é que é? Eu sou da América do Sul, eu sem vocês não vão saber, mas agora eu sou cowboy, sou do ouro, eu sou você. A Oi pegou um trechinho da música do Milton, vários artistas, várias pessoas, vários cantores participavam. E aí eu começando ali a cantar, eu não tinha experiência com muita coisa. E aí fui, fui selecionado para fazer, assim, eu acho muito mais por causa dos cabelos, por causa de qualquer outra coisa. Mas eu cantei bonitinho, assim, aí esse negócio deu. E aí me gerou uma série de outros trabalhos. Aí eu fiz um book profissional depois daqui. Aí também fui fazer oficina de teatro, projetos e, e tudo. Mas aí eu comecei a perceber o seguinte: eu precisava melhor aperfeiçoar o violão. E, cara, eu falei, cara, não dá para fazer tudo. Eu tinha muita vontade, eu ainda tenho vontade de fazer cinema, mas não dá para fazer tudo. Aí eu fui estudar música mesmo, fui estudar na Bituca, que é uma universidade de música que tem aqui em Minas Gerais. Eu já tinha me formado em história. Falei, cara, mas eu preciso aprender. Não adianta, gente. Cara, nós sofremos muita discriminação já por sermos pretos. Brasil é um Brasil extremamente preconceituoso. Mas tem muito preconceito também com gente incompetente. E eu me senti incompetente para música. Eu me sentia. Eu falei, eu vou estudar. Aí apareceu essa universidade que gratuita, os melhores mestres, Giovanni de Oliveira dando aula de violão, imagina. Ian Guest, que faleceu agora na pandemia, dando aula de harmonia. Ian Guest é o maior professor de harmonia do Brasil. O maior método de harmonia, para quem sabe, estuda música e estuda harmonia, sabe o que é estudar com o Ian Guest. Eu fui estudar com ele, com esse ícone, pessoalmente de graça, na faculdade, na Bituca, no interior de Minas Gerais. Cara, e eu ali todo animado, ele me ajudou demais. Aí também foi um negócio, falei, cara, eu tenho que decidir. Aí eu parei de pular, fazer um tanto de coisa. Aí
também meus cabelos lindos também começaram a cair, aí eu falei, cara, não dá. Aí larguei essa coisa de modelo, mas o ator continuou, né? Assim, eu fiz muito trabalho de teatro musical, né? Fiz um espetáculo. Eu trabalhei em ópera, em Palácio das Artes, várias óperas, na Ida, trabalhei na Pedra Hipólito, trabalhei no grupo de teatros fazendo Benjamin Oliveira, Companhia Bonantim, Companhia do Dulce Zumba. Fiz muita coisa no teatro, sem ser ator. Eu fiz até. Eu sou marceneiro também, entre outras coisas. Eu fiz cenografia para teatro, objetos de cena. Fiz muita coisa, muito envolvimento com o teatro. E hoje, esse grupo de violeiros também que está envolvido aqui, é uma coisa mais fazer rua. Então, tem o teatro sempre esteve presente. A Bituca também é uma universidade que é gerenciada pelo grupo de teatro do Ponte Partida, um teatro cantado de cantores. Então, eu gostei muito, muito, sempre gostei dessa coisa do cantor no teatro. E me deu muita ferramenta importante para a interpretação, sabe? Então, o teatro sempre me ajudou muito. Mas é um cantor que atua e não um ator que canta. Entendi, Marcos. Muito obrigado, né? Então, essa Universidade Bituca, você fez uma graduação em música, 4 anos, foi por aí? Lá eles chamam de Universidade de Bituca, mas ela é um curso livre de música. Livre porque não é pelo MEC. Né? Você tem aula com mestres, com gente que atua no mercado. Gilvan de Oliveira, professor de História da Música, violão. Babaia, canto. Ian Guest, harmonia, piano. Um monte de gente, Felipe Moreira, piano. Então, você vai ter música com profissionais da música. Curso de produção cultural, curso de design de som. Então, hoje é uma universidade muito legal que fica em Barbacena. É mais uma universidade livre. Ninguém vai para lá querendo o diploma. A De, gente vai Você vai para lá para trabalhar, é porque trabalha a ideia de mestres, né? É igual a corporação de ofício, que você vai antigamente, você pensar os artistas lá na Renascença, ficavam dentro de uma sala e os aprendizes ficavam ali aprendendo junto, né? É um pouco isso, a gente tocava junto com caras que eram seus ídolos. A gente tinha aula lá com Dori Caymmi, foi dar aula para a gente lá, né? Vou lembrar aí de alguém daí, né? O Dori, quem mais? Paulo César Pinheiro, sabe? Gente assim ia lá falar com a gente sobre música, sabe? Essa escola ainda existe, fica em Barbacena, que é 2 horas de Belo Horizonte. Mas, assim, eu ia toda semana para lá, assim, indo à toa. E foi onde eu foquei mais na música e parei de fazer aquele tanto de coisa. Mas eu ainda sou o cara de mil e uma função. Ah, ah, eu gosto. bacana. Eu gosto disso. Tocar e, ao mesmo tempo, gente, vamos fazer uma oficina aqui de. Uma semana mesmo eu estou vindo no interior. Eu estava no quilombo de Caxambu, fazendo oficina de construção de tambores, de folia de rei, sabe? Pô, cara, me dá um negócio que isso me alimenta muito. Aí eu fico mais feliz como cantor, eu fico mais feliz como gente e vou seguindo. Essa coisa de ficar fazendo a mesma coisa só me incomodou sempre, sabe? Assim, isso, porque eu sempre achei pouco fazer a mesma coisa, ser atleta, sabe? Ficar só ali. Tá? Eu gosto de gente que faz um tanto de coisa e eu faço um tanto de coisa. É coisa de gente de Ares. Eu sou de Ares também, sou um pouquinho assim, viu? E você. Veio, do último dia que fez. Ah, é verdade, é peixe. vinte e Só um para 21 já é concluir, Marcos, já é. Você concluiu esse curso de música em que ano? Você lembra? 2007. Pronto, 2007. Eu ia pedir para você cantar algumas canções, só que como a transmissão não está 100%, aí a gente não ia aproveitar o material, então por isso que eu não pedi, como eu tinha dito lá no WhatsApp com você, viu? Eu quero, né, agradecer mais uma vez você ter disponibilizado o seu tempo para bater esse papo comigo, né? Como eu disse logo no início, eu estou falando pela Culturadoria, que é um site aí de Belo Horizonte, de Minas Gerais, enfim, é um site que tem feito um trabalho muito bacana, né, de jornalismo cultural. E aí, quando a gente publicar lá no Culturadoria, eu mando o link para você, tudo direitinho, ok? Se você precisar que eu te mande áudios, também posso enviar para você áudios de música, faixas de músicas, assim, já em formato fácil, se vocês quiserem colocar junto ao material.
Eu disponibilizo também músicas, né? O cara quer colocar músicas, eu mando a música para vocês. E eu conheço Ah, já esse projeto, assim, eu já pude acompanhar alguns. perfeito, sim. Então a gente vê os áudios e eu acho que também até algumas fotos, né? Com certeza o pessoal do Curadoria vai me pedir, né, fotos para a gente ilustrar lá a matéria. Viu? Muito obrigado, Marcos. Eu que agradeço. Queria agradecer também. Adorei te conhecer, Marcos. Ouvir sua voz, o pouquinho aí que você cantou, achei maravilhoso. Você fica, Muito. eu achei que você ia participar da festa. Você viu que eu converso. Ela ficou aqui gravando e eu quero agradecer também a Priscila Natani, viu, Priscila? Muito obrigado por essa oportunidade, a você, a Carol, a todo mundo que faz o Curadoria. Muito obrigado. Imagina. Obrigada, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. Pronto, Gratidão. tchau. Tchau, Gratidão tchau. também. Tchau, gente. Tchau, Marcos.